Culpa do Charles. Queridos, é muito bom revê-los, é muito bom voltar a estar com vocês. Às vezes me torno repetitivo em pronunciar-me dessa maneira, mas é a expressão da verdade que está no meu coração. É sempre um prazer, é sempre uma alegria vir congregar com vocês. Eu já falei em outra oportunidade, eu sei que eu posso servir a Jesus sozinho. Você também pode servir a Jesus sozinho. Mas é muito bom caminhar junto com vocês. É muito maravilhoso ter irmãos, ter amigos, estar juntos, nos ajudando, estimulando, testemunhando, edificando um ao outro. E eu penso que é isto que tem acontecido entre nós, de cada um não se ocupar no sentido de cuidar da vida do outro, mas se ocupar de amar o outro, de ajudar o outro, de abençoar o outro. Graças a Deus nós não temos nenhum tipo de regrinha de uma condição para um ficar vigiando. Será que ele está fazendo isso? Será que não? A gente tem aqui o Evangelho em sua simplicidade, em sua pureza, numa proposta de que o Evangelho é para mim, ok? O Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim, né? Eu não tenho que ter o Evangelho para você. O Evangelho que veio a mim, ele não é um Evangelho que me faz cuidar da sua vida, no sentido de apontar para você o que você deve ou não deve. O Evangelho que veio a mim, ele veio me dizendo que Deus me amou e que perdoa os meus pecados. Através do sacrifício de Cristo eu tenho entrada no reino de Deus. Então ele pagou o preço para remissão da minha alma, da sua alma. E cada um que entende esse evangelho, que recebe esse evangelho, tem o compromisso de conscientemente vivê-lo ou não. Tem esse compromisso ou não tem, certo? E uma vez que eu, você, assumimos o compromisso de viver a proposta de Jesus, nós já não temos que ter homem nenhum cuidando da nossa vida, dentro do que pode, do que não pode, o que faz, o que deixa de fazer. Não, o Evangelho não vem dessa forma. Pelo contrário, o Evangelho vem nos libertando. E é o que muitos têm medo hoje, porque alguns ficaram tão viciados na escravidão religiosa, tão viciados em ser controlados, dominados, né? Cada vez que eu falo assim, eu lembro da época dos escravos. Eu sempre volto lá atrás e fico meditando na história. Uma história que muitos não leram. Mas quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Brasil, libertando, dando a liberdade, o direito de liberdade para todos os escravos, oficializando isso, você imagina, houve festa no Brasil inteiro. Em todos os lugares, os tambores tocaram, houve danças, houve muita festa. Só que quando amanheceu o outro dia, houve um grande problema. Os escravos, em sua maioria, não tinham casa, não tinham dinheiro, não sabiam para onde ir, não tinham como comprar comida. Sabe o que ocorre quando você se aprofunda na história? Eles voltam aos senhores, os fidalgos, e não sabendo viver livres, nem sabendo como viver livres, eles voltam para as casas onde eles eram escravos, conversam com os seus senhores, que agora não são mais, mas eles voltam lá, tendo eles como senhores, e pedem para morar na senzala. Agora eles livres se fazem escravos novamente.
Ó, nós trabalhamos pela comida e pelo direito de dormir na senzala. Olha só, se fizeram escravo, não sabiam ser livres. Espiritualmente, muitos são assim também. Tem pessoas que se assustam com a liberdade, têm medo da liberdade. Eu já tive pessoas que chegou para mim aqui na casa dos amigos e disse: irmão Adilson, você precisa se impor sobre nós. Irmão Adilson, você precisa exigir de nós. Você, em outras palavras, põe regras para nós. Eu digo: Deus me livre de eu fazer isso. Eu fui chamado para libertar pessoas. Eu não fui chamado para escravizar ninguém, nem para ser senhor de ninguém. Sabe quem é nosso Senhor? Você sabe? Pode dizer o nome dele? Jesus, o Cristo. Ele é nosso Senhor. E nós somos irmãos uns dos outros. Não é verdade? Irmão Adilson, mas tu é o maior aqui. Não sou, não. É o invertido. Eu sou servo de vocês. Eu estudo e trabalho para vocês. Eu executo obras para edificação vossa. Vocês são os privilegiados. Né? Então eu venho aqui e transmitir da graça divina que me foi confiada, não sendo maior do que vocês, pelo contrário, sendo servo, ministro de Deus. E ministro não é um alto cargo como se vê no governo, não. Com direitos e privilégios exclusivos, especiais. Não. A palavra ministro veio das galés. Sabe? As galés eram aquelas naus que lá no porão tinham os remos. E os escravos de pés amarrados em fileira ficavam remando lá no porão do navio. Ali eram chamados de ministro. Então a palavra ministério vem de ministro. Entendeu? Um servo remador, aquele que impulsiona a nau. Então ele não é maioral, ele está lá embaixo. Obviamente, dentro da condição religiosa, da tradição religiosa, inverteram o processo, corromperam a palavra e fizeram ministro como sendo um homem superior aos outros. Mas Deus não tem homem superior aos outros. Jesus fala nos evangelhos e ele diz: olha, os pagãos, na sua tradução vai estar os gentios, mas os pagãos, eles têm reis que dominam sobre eles. E os que dominam sobre eles são tidos por maiorais. Vós, ele diz aos apóstolos, vós, porém, não sereis assim. Antes, aquele dentre vós que tiver uma vontadezinha, um impulsozinho, um desejo de ser maior, seja o servo de todos. Jesus vacina a mania, a idiotice da grandeza, a soberba, porque ser soberbo é ser idiota, incapaz de entender as coisas. Já que Salomão, o grande sábio, ele disse que a humildade vai adiante da honra, não a soberba. Quem quer ser honrado, seja humilde. Jesus é lembrado até hoje como o servo humilde do Pai nosso que habita os céus. Então, a humildade vai adiante da honra. Ninguém é desonrado por ser humilde. Porém, a soberba, o orgulho, precede, vai antes da queda. O indivíduo quer cair, ele começa a ficar soberbo, fica orgulhoso aqui, vai tombar. Vai levar já o dele, vai tropeçar. Entendeu? Vai fazer feio. Então, Jesus querendo nos vacinar da soberba, ele dá instruções que entre nós que servimos a ele, não deve haver nenhum desejo de grandeza.
nenhum anseio por cargos, posições, títulos. Não. Aí você pode me dizer assim, mas irmão Adilson, como é que surgiu esses títulos e essas coisas? Foi a desobediência ao mandamento do Senhor. As instituições religiosas, a começar pela primeira, e aí eu estou falando da instituição chamada cristã. E a primeira das instituições cristãs, o catolicismo, que através de decreto imperial, o decreto de Constantino, se estabelece como igreja oficial do Estado. Jesus não tinha uma igreja oficial do Estado. Aliás, Jesus nunca se misturou com o Estado. E por que ele não se misturou com o Estado? Porque ele diz, e o Evangelho traz esse registro, ele diz, ora, o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio para governar as coisas deste mundo. Certo? Ele disse, o meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo. Então, onde é que está o reino? Onde é que ele reina? Aonde se estabelece o governo de Deus? Ele se estabelece em nós. Jesus veio reinar sobre o coração humano. Coração não esse aqui, não o músculo cardíaco. Não. Esse aqui, aonde nasce os projetos, as intenções, os grandes sonhos. Jesus veio governar as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, toda a nossa psique, e veio trazer luz sobre a consciência que estava na escuridão, cauterizada, aquela consciência que não funcionava mais. O homem do impulso, o homem dos arroubos, da valentia, tudo na base da sua carne, como um animal instintivo, bateu, levou, xingou, eu xingo também, se me provocar vai ter, não tem? Esse homem não tem consciência. Não é que ele não tenha a consciência, vou melhorar aqui a colocação, é que ele resiste à consciência. E resistiu tanto, que agora já nem lembra que a possui. Por isso, a Escritura diz que neste sentido, o homem que não vive consciência, o ser humano que não vive consciência, está morto. Ainda que andando por aí está morto. Porque a morte nem sempre é o tombamento do corpo. A morte pode ser relacionada ao corte de vínculo, de intimidade. Por exemplo, um casal que não quer mais um outro, morreu o casamento. Amigos que não querem mais se ver, morreu a amizade. É nesse aspecto que a Bíblia diz que os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Porque eles deixaram de manter a comunhão com Deus através da consciência. Então, não fazendo mais uso da consciência, torna-se um ser instintivo, como os animais. Porque o que nos diferencia dos animais é o estado de consciência, o nosso espírito. O animalzinho também tem uma alma, e ele tem um corpo. E, aliás, o corpo do animalzinho também é formado do pó da terra. Ele também surge dos mesmos elementos químicos que o nosso corpo. Então, quando eu deixo de ser espírito, alma e corpo, entendeu? Ou quando eu anulo a triunidade do meu ser, e eu passo a viver, ao invés de espírito, alma e corpo, eu vivo alma e corpo. Então eu sou uma alma vivente, mas eu sou um ser morto, porque aniquilou a consciência. Quando Adão, no desenho do Gênesis, naquela história bonita do Gênesis, para que nós, seres infantis,
Entenda o irmão Adilson, tá? Ô, irmão Adilson, estás me chamando de infantil, estás dizendo que eu sou criança, mas espiritualmente nós somos. Espiritualmente, qual é de nós o mais entendido? O que mais entende das coisas espirituais aqui, nessa noite, ainda é criancinha. Diante da grandiosidade, da plenitude da vida espiritual. Jesus sim andou entre nós em grau de maturidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, atingiu também um alto grau de maturidade. Mas se nós formos olhar o irmão Pedro, no processo de desenvolvimento espiritual, quando ele tem o conhecimento da vida do Paulo e os dois se encontram em Atos dos Apóstolos, o Pedro ainda era infantil. O Pedro ainda era nenenzinho no espírito, porque tinha a sua mentalidade diminuída diante da mentalidade do Paulo, que conscientemente desenvolveu muito mais. Pedro andou com Jesus, mas demorou mais a crescer do que o Paulo, que só foi conhecer Jesus como nós, pela fé, e através de revelações espirituais que o próprio Cristo se manifesta a ele. Ora, quando nós não atingimos esse grau de consciência espiritual, tendemos a viver só do nosso intelecto, do conhecimento do que lemos, do que sentimos, e aí nós somos um ser da alma. E a alma sem o espírito, a alma sem o renascimento do espírito, não agrada a Deus. Vou te explicar, o culto da alma não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. E Jesus já disse que os verdadeiros adoradores adoram a Ele com alma. Ah, não é com alma? Foi só é uma pegadinha para ver se vocês estão atentos, né? E se já gravaram. Vamos lá. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é em alma e em verdade. Não. Porque aquele que não submete a sua alma à direção da sua consciência, espírito, que está dirigido pelo Espírito de Deus, ele ainda é um ser que precisa nascer de novo. Certo, amados? Então, observe que nós precisamos evoluir em todos esses sentidos para termos uma vida de comunhão plena com o Senhor. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho, dentro da linguagem que o próprio Cristo trabalha, né? Falar sobre remendo e sobre odre, tratando do Evangelho. Eu quero falar sobre essas duas coisas. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Né? Só para concluir lá do desenho do Éden, o que morreu lá no Éden? O Adão caiu morto? Sim ou não? Não. Então o que morreu lá? Porque o Senhor disse para ele, do dia em que tu comer desse fruto, tu morrerás. Então Deus mentiu, porque ele não caiu durinho lá. O Espírito. Na hora em que Adão come do fruto proibido, e não é maçã, tá, irmãos? Tem nada a ver com maçã. Né? Tem uns irmãos que acham que é a maçã. Coitadinha da maçã, ela não tinha nada com isso. Entendeu? Um fruto da ciência do bem e do mal. Na verdade, é só uma simbologia, falando da escolha que o ser humano faz todos os dias, o tempo todo. Porque o tempo todo a árvore da ciência do bem e do mal está aqui dentro de nós. Ó. O tempo todo. O tempo todo eu tenho que escolher se faço bem, se faço mal. Se obedeço ou se desobedeço. Se extingo ou se tolero. Se mato ou se perdoo. O tempo todo eu vou comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ora, quando Adão comeu, ele comeu da parte má da coisa.
Porque ele comeu da desconfiança, e se alimenta da desconfiança com relação a Deus. Ele comeu das insinuações da chamada serpente, que também é alegórico. Entendeu? A serpente, nesse sentido, pode ser os pensamentos que surgem, as dúvidas, as indagações que vêm. Qual de vocês nunca duvidou da existência de Deus? Quem já não falou assim, Deus, parece que tu não me ouve? Insinuando que o Altíssimo tenha, em algum momento, cochilado, esquecido, se descuidado. Entendeu? Isso é ciência de bem e mal. Quando eu dou atenção a essas insinuações e me estribo nela, eu posso até me tornar um ateísta. Nesse aspecto, eu estou comendo do mal. A desconfiança de Deus. Entendeu? Mas quando eu me firmo, disse, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui é pensamento ruim que está vindo como seta na minha mente, sabe uma coisa? O Senhor é real, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, eu comi do bem. E eu me alimentando do bem, eu sou vivificado. Todas as vezes que me alimento do bem, sou vivificado. Todas as vezes que me alimento do mal, sou mortificado. Adão, naquele momento, junto com Eva, se alimenta da ciência do bem e do mal, e mais necessariamente do mal, porque o bem ele já tinha. Então ele se alimenta do mal. E ao se alimentar do mal, ele morre. Morre aonde? Na sua consciência. Ele que era vivificado para estar sempre conversando com Deus, agora quando Deus o chama, ele se esconde, foge, cortou a relação, morreu a amizade, morreu a comunhão. É nesse sentido que Deus tinha falado para ele. E consequentemente, aquilo que me leva à morte do espírito, também me leva à morte do corpo. O Adão podia viver eternamente comendo da árvore da vida, mas infelizmente conheceu a morte também no seu corpo. E não é assim. Todo mal que me domina também me aniquila naquilo que a medicina chama de doenças psicossomáticas, que nada mais é do que a transmissão do mal psíquico para as químicas do meu corpo e alterações de todas as células através da química metabolizada equivocadamente, de uma forma ruim dentro do meu corpo, sendo que se eu fico ruim na minha alma, eu vou ter disfunção no meu corpo. Todo estresse, toda contrariedade, toda raiva, toda amargura, toda tristeza carregada por longo período de tempo vai enfermar o corpo também. Vão trazer resultados negativos no corpo. Entendeu? Quantas vezes pessoas chegaram no médico, doutor, eu acho que vai me dar um infarto. Estou com uma dor no peito, não consigo respirar direito, um suador, me alterou toda a pressão, doutor, eu vou morrer. O médico vai lá, faz eletrocardiograma, faz tudo, pega o resultado, não tens nada. Já sei o que é. Você não andou fazendo muito esforço? Não, doutor, não fiz esforço. E andou estressado? Isso é. A minha vida é um estresse só, doutor. Tá aí. Os sintomas são esses aqui porque você não está bem na sua psique. E como é que eu fico ruim da minha psique? Ora, eu fico ruim da minha psique quando eu aniquilo a minha consciência. Pode ver. Todo estresse é falta de consciência. Vive consciência para ver se a coisa não fica boa. Toma atento da vida, recebe a orientação da vida e desfruta da vida como ela é proposta. Segue o curso natural das coisas.
tenha calma, faça coisa com paciência, trabalhe com moderação. Quando eu digo com moderação, é que tem gente que se entrega ao trabalho, faz do trabalho um vício e o trabalho vira a ser senhor dele. Consequentemente, ele adoece. Então, nós precisamos ter esse cuidado, ok? Nesse sentido, eu quero dizer para vocês nessa noite que o Evangelho, ele não cabe em criatura velha. A velha natureza pecaminosa, inconsciente, inconsequente, aquele ser que não vive consciência, nele não cabe evangelho. Jesus já falou que o evangelho só cabe e só é possível para quem nasce de novo. Por que Jesus diz isso? Porque em todo o contexto do evangelho ele fala o seguinte, versículo 16 do capítulo 9, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Versículo 17, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você veja que coisa interessante. Eu tenho meditado essa semana sobre a grandiosidade de Jesus. Jesus é magnífico. Jesus é genial. Não houve ninguém mais sábio do que ele. E a sua sabedoria e a magnificência do homem, do ser chamado Jesus, hoje, sem nenhum medo de errar, da divindade chamada Jesus. Entendeu? Ele é tão magnífico, é tão esplendoroso, tão glorioso, que podendo usar da mais alta linguagem para ensinar nós seres humanos, e podendo falar das coisas que estão acima das galáxias e das Via-Lácteas, olha só, ele poderia vir por aí, não podia? E falar de coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. E quem sabe ele poderia discorrer, como qualquer cientista, sobre o grande buraco negro do universo, apontando para o infinito, inalcançável, o impossível de ser examinado. Ao invés de ele fazer assim, ele usa da grandeza da sua sabedoria para nos ensinar usando coisas simples, coisas do dia a dia, coisas lá de casa. E hoje, eu meditando sobre o que ele coloca aqui, olha só o que ele vai usar para ilustrar o sentido do que tenho para dizer aqui, que o evangelho só é possível em nova criatura. Que não dá para colocar evangelho em natureza morta. O evangelho não cabe em criaturas envelhecidas. O evangelho só é comportado, absorvido por recipientes novos, por odres novos. E ele então usa primeiro, olha, a vida de cada um de nós não dá para ser remendada. Aliás, vida arremendada é vida de Frankenstein. Qualquer ser que vai arremendando as coisas vira um ser em retalhos. Mas Jesus vai mais longe. Ele diz, se tu pegar um tecido, um pano novo, e tu cortar um pedaço,
Primeiro que tu já vai estragar o tecido. É um pano novinho, tu vai cortar um pedaço, tu vai estragar o tecido. E se tu fizeres isso na tentativa de colocar um remendo numa roupa velha, então vamos lá, uma calça velha, ela rasgou-se ali na altura do joelho, e você quer colocar um remendinho ali, entendeu? Lembra do Jeca? Né? Então você quer colocar um remendinho para fechar, e você pega então um pedaço de um pano novo e costura naquela roupa velha, cujas fibras já estão desgastadas, a elasticidade está cansada. O que vai acontecer? No primeiro momento que você dobrar a sua perna, aquele remendo vai rasgar a roupa velha, entende? Porque ele vai firmar, vai calçar, e a roupa velha não vai aguentar, vai estourar a roupa velha. E Jesus está colocando isso para ensinar a nós que assim é a tentativa de nós, vivendo a natureza antiga, aquela natureza religiosa, radical, aquela natureza egoísta, aquela natureza pecaminosa, nós tentar colocar pedaço do evangelho nessa natureza. Não dá, ele vai se romper. Vai rasgar, vai se arrebentar. Não é possível. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas por favor, me compreenda. Olha só. Ou nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura, ou não é possível viver o evangelho. Vai ficar mais feio. Vai ser mais ridículo, porque, olha só, eu, velha criatura, tentando viver a proposta da nova criatura. Aí um dia eu encontro com uma pessoa e falo do evangelho para ela, digo que eu estou vivendo o evangelho, eu agora sou crente em Jesus, o que define, eu boto fé em Jesus, tudo que Jesus fala é o meu desejo, é a minha vontade, eu prego hoje para aquele amigo. Amanhã um amigo está passando e me vendo brigar com outro ali na rua. Xingando, chamando de filho da Amélia. Entendeu? Dizendo que o sujeito não presta, porque eu te mato. Você entende? Naquela hora está passando meu amigo que eu disse para ele que agora eu sigo Jesus, que eu sou crente. Que coisa doida. Jesus disse assim, é igual botar remendo de pano novo em roupa velha. Estraga o pano novo e acaba rompendo a roupa velha, porque a roupa velha vai rasgar. Criatura velha se arrebenta. Não adianta. Então a proposta de Jesus é, meus filhos, nasçam de novo. Cheguem ao Pai Nosso, que habita todos os céus, e digam para Ele, façam um clamor na presença dEle. Pai, gera eu de novo. Dá uma nova vida para mim, faz de mim uma nova criatura, Pai, para que eu possa absorver o Evangelho, para que eu possa me encher do Evangelho, o que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu possa pegar a doutrina do Evangelho e usá-la como aplicabilidade na minha vida, e o meu viver seja a experiência do Evangelho que me domina interiormente, o Evangelho do Cristo, que me faz cada dia mais forte para as boas obras, que produz em mim o fruto do Espírito, que começa com um amor verdadeiro e vai se definindo com a fé, com o gozo, com a longanimidade, com a paciência, com o domínio próprio. De sorte que Jesus diz que só a nova criatura, o recipiente novo,
é capaz de suportar o Evangelho. Oh, glória a Deus, porque o Evangelho e essa nova criatura se misturam e se desenvolvem junto em elasticidade, em compreensão, em simplicidade, em tolerância. Porque a nova criatura é tolerante, é longânima, é paciente, é benigna. A nova criatura é mansa. A nova criatura tem domínio de si. Não sai explodindo por aí e arrebentando o remendo. Não. Olha que coisa extraordinária. E ele vai trazer um outro exemplo, então, falando de odres. O que me levou a uma reflexão mais profunda. Porque no versículo 17, então, ele disse também, assim como não se põe remendo de pano novo em pano velho, também não se coloca vinho novo em odres, recipiente. O odre é um recipiente de couro dos dias de Jesus. Pegava o couro, costurava, fazia um recipiente para colocar o vinho novo, aquele que amassaram agora, filtraram e botaram, guarda, ele vai fermentar. Ele vai fermentar, então ele vai fazer pressão. Aí Jesus disse, não se pega vinho novo e se coloca num odre. O odre é uma ilustração de Jesus, certo? Jesus gostava muito de usar ilustração e os apóstolos aprenderam com ele, também usaram de muitas ilustrações. Por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 15, quando Jesus aparece para Ananias, Jesus apareceu para um discípulo chamado Ananias, ele fala de Paulo para o Ananias, dizendo, este é para mim, falando do Paulo, este é para mim um vaso escolhido. É isso aí? Então, olha só, este é para mim um vaso escolhido. Então, nesse sentido ilustrativo, Jesus ressuscitado ilustra o ser de Paulo com um vaso. Por que Jesus ilustra o ser com um vaso? Porque dentro de nós é feito um depósito. A ilustração do homem com um vaso significa que Deus deposita algo em nós. Certo? E se você for olhar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20... o Paulo vai dizer que numa casa há muitos vasos. Por exemplo, nessa casa hoje aqui, há muitos vasos no olhar de Deus. Numa casa há muitos vasos. Ele diz que há vasos para a honra e vasos para a desonra. Então tem todo tipo de vaso numa casa. E de novo, Paulo está ilustrando que os que servem a Deus... Então, nesta ilustração, ele diz que os que servem a Deus são vasos para a honra. Tá certo? Nós também, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o Paulo vai ilustrar de novo a vida de cada cristão com um vaso. E no versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios, o Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos o grande tesouro do Espírito em vasos de barro. Ilustrando, olha, nós somos feitos do pó. E quando aceitamos a Cristo e recebemos a doutrina de Cristo e passamos a ser um discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus, amado, é aprendiz do Evangelho. É aprendiz do Evangelho. Tem pessoas que estão dentro de igreja evangélica há 30, 40 anos e não são discípulos de Jesus, não. Não são. Jesus disse que o discípulo dele absorve a doutrina dele, o ensino dele. E ele vai mais longe, porque para ser um discípulo de Jesus, precisa amar Jesus. E Jesus, vocês todos aqui que estão comigo já sabem que Jesus disse que o que ama ele guarda os seus mandamentos.
E eu conheço pastores, evangelistas, doutores, mestres, conheço cantores, conheço irmãos que estão dentro de uma igreja evangélica, ou mesmo dentro da igreja católica, há anos e anos e anos, entende? 30, 40 anos, são devotos, são religiosos, são ritualistas, dedicados às coisas do templo, e, no entanto, não são discípulos de Jesus. Porque não absorveram o ensino de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas irmão Adilson, como é que você pode afirmar isso? É simples. Jesus ensinou como discernir o que é discípulo e o que não é. Simples. Ele disse, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Então é muito simples. Você vê eu todo nervosinho, gritando com os outros por aí, que fruto é esse? Alguém lembra o nome desse fruto? Se quiser chamar a obra da carne de fruto, é ira. É ira. Entendeu? Aí você vê eu outro dia todo destemperado, discutindo com um homem ali na esquina, porque ele deu uma fechadinha no meu carro, nem bateu. Em vez de eu dizer, pode tocar, meu senhor, graças a Deus, não bateu. Pode ir, querido. Não, estou eu lá. Seu velhinho. O cara é novo, eu chamo de velhinho, né? Entendeu? É isso e aquilo. E fala, não, por que faltou em mim? Faltou tempero. Não tive domínio de mim mesmo. Se eu não tenho domínio de mim mesmo, eu sou um destemperado. Consequentemente, eu não sou um discípulo de Cristo. Aqui eu estou apresentando as coisas mais graves, mas tem coisas simples, quer ver? Que não me identifica com Cristo. Quer ver algumas coisas simples? Tem gente que não suporta nada. A gente vai falar uma verdade para ele, ele fica todo ruim, se estraga todo. E é verdade. Entendeu? Às vezes eu vou chegar, olha, Jair, o negócio é o seguinte, Jair. Eu pedi para você fazer assim, assim, você fez desse jeito. Aí o Jair fica todo nervoso. Fica todo nervoso. Não sei o que, quer apresentar desculpa. Não, querido, não tem que ficar nervoso. Tem que ficar de boa, na paz. Entendeu? Por quê? Porque nós temos domínio próprio. Nós não podemos perder o nosso domínio. Entende? Porque a perda do domínio nos leva à guerra. E se nós ficarmos por aí guerreando, nós não temos paz.